direito, não é? E direito, existe um estudo bastante, lógico, focado para o lado mais jurídico, mas um estudo filosófico. O direito tem muito de filosofia. Uma das disciplinas principais da faculdade de Direito é a filosofia do direito. Então, pode-se dizer que durante a faculdade eu tive um pouco de estudo de filosofia também. E até assim, no direito, me corrija se eu estiver errado, um estudo das leis no sentido filosófico mesmo, né? Porque de onde surgiram essas leis, Sim. né? Eu até estava numa aula, por sinal, ontem, que a professora estava falando assim que Platão, que Platão dizia aqui? As leis, elas não são para punir, são para ensinar, né? Não é o que a gente vê hoje, claramente, mas as leis, elas têm um papel super importante na nossa sociedade, né? Sim, sempre, né? E se nós formos buscar lá na fonte, não é? A lei, no sentido maior, é a origem de tudo, não é? A lei é a inteligência maior que rege a natureza, que rege a evolução. É o que no Oriente eles chamam de Dharma. Dharma significa em sânscrito lei, não é? E aí veja, no nosso mundo, na sociedade, não é? Acaba se gerando, pela questão do próprio contrato social, o ordenamento jurídico, que aí é baseado, né, na convenção social, quer dizer, a sociedade organizada determina, não é, como será o ordenamento jurídico. Aí a principal lei, a lei maior, é a Constituição, não é? Total. Isso, claro, é a lei humana, mas ela não deixa de ser uma projeção desse sentido mais cósmico, mais filosófico, que é o que nós chamamos de Dharma. Eu fico refletindo sobre isso. São dois tipos, aquela lei com L maiúsculo e a lei com L minúsculo, porque precisamos conviver, nem todos ainda não... Nós ainda não somos sábios, é o caminho, é o que a gente busca, mas precisa daquela lei com L minúsculo para a galera... Isso. Conseguir conviver um pouquinho, né? Exatamente, né? A sociedade precisa ter regras. Total. Não é? Porque senão o convívio se torna caótico. Então é necessário, não é? Que exista através dos ordenamentos jurídicos. Total. E é interessante que, assim, né, o próprio direito, assim, pelo que a gente está conversando aqui, já puxa um pouco para essa sua busca interior, né? Porque, estamos falando de lei, existe essa lei divina, existe esses questionamentos. De alguma forma você escolheu, assim, né? Tem um sentido essa escolha também. Claro, né? Tem um sentido profundo, tem um sentido de alma. Sim. Veja, e se nós observarmos a própria representação simbólica do direito, é o quê? A representação da justiça, que na mitologia grega é a deusa Têmis, a deusa da justiça. Que é a representação, nós vemos aquela mulher sentada, não é, segurando uma espada, uma balança, uma espada com uma mão, a balança da justiça com a outra, e tendo os olhos vendados. O que é muito... É um símbolo, é uma imagem muito profunda. Que quer dizer bem mais do que simplesmente falar, isso aqui significa o direito, né? Isso aqui é um símbolo do direito. Faz parte do universo do direito também, mas é um símbolo universal porque os símbolos são universais, né? Isso está em todas as faculdades de direito, tem esse símbolo? Ah, sim, é um símbolo do direito, né? Então você vai a um tribunal, por exemplo, é típico, até muitos escritórios de advocacia colocam no logotipo, essas coisas e tal, uma representação da própria deusa Têmis. Que tá aí quando a gente observa, né, como existe uma interligação de tudo. Se nós formos para o tarô maior, que é dividido em 22 cartas, né, são 22 arcanos, o arcano 8 é a justiça. E a representação do arcano 8 é o quê? É a representação da deusa Têmis. Só que no caso do arcano 8, ela está sem a venda. Porque aí tem o sentido mais espiritual. Aí não é necessário que se use a venda. A utilização da venda é por causa do aspecto humano.
Para não ver com os olhos humanos, mas ver com um olhar mais de dentro. Sim, na verdade, quando a gente você pergunta isso para algum professor de direito numa faculdade, ele vai dizer que é por causa da isonomia, né? Para não fazer distinções, para julgar de uma forma equalitária, né? Que é um dos princípios, é um dos fundamentos do direito, a igualdade, a isonomia. Mas esse, nós podemos dizer que é o lado exotérico, é o lado mais profano. Profano não no sentido pejorativo, né? Profano sendo o oposto do sagrado. Claro. Tá? Mas o lado iniciático, o lado mais profundo, mais sagrado, é porque a justiça é representada com os olhos vendados é para não ver as injustiças que são praticadas em nome da justiça, porque a justiça é perfeita. A justiça como ideal, como Dharma é perfeita. Então essa explicação ela é muito bonita, inclusive, né? Então é para não enxergar, não ver as injustiças que são praticadas em nome da lei. Porque assim, essa justiça... A justiça dos homens, né? Essa justiça divina, assim, não existe nem a palavra injustiça, ela é só o que é, né? Ela vira injustiça quando você fala da matéria, da dualidade, né? A diferença do ser e do dever ser. Que é uma coisa que se estuda na faculdade de Direito, muito. Né? O ser e o dever ser. Então o dever ser ele está relacionado já ao aspecto da lei no aspecto humano. E a lei maior, ela simplesmente é. Cara, o direito é bem esotérico na essência. Né? Você pode estudar o direito, né, de uma forma esotérica, profundamente. É um estudo muito profundo. É como foi organizada uma sociedade, né? Como se organiza uma sociedade. Como se organiza uma sociedade. Aí você trabalhar na parte prática e na prática a teoria é outra. É por isso que existem essas leis e existe essa faculdade, né? Sim. Senão não precisaria nem estar discutindo sobre isso, porque como o Dharma ele é o que é, né? Não estaríamos nem discutindo essas pequenas... Dharma é o ideal. Né? Dharma é o ideal. Dharma é o... podemos fazer uma analogia com o mundo das ideias de Platão. E a lei no mundo das formas, no mundo humano, é uma sombra projetada da própria lei maior. Que seria o karma, no caso. Que seria o karma, exatamente. Aí vem a lei do karma como a lei da causa e efeito, como o princípio da causa e efeito. Então, o que eu entendo aqui é que assim, o karma, na verdade, ele nem existiria também. Assim como a justiça, ele não existiria. Mas quando a gente entra nesse mundo manifestado, a dualidade... Polaridade, a dualidade. Existe esse karma para ajudar a gente a chegar no Dharma. O karma é a lei do equilíbrio universal. É necessário. Total. É a lei do equilíbrio universal. Eu sempre falo nas aulas que eu dou na eubiose, né? Em outras oportunidades também, que fala assim, puxa, o karma é a lei do equilíbrio universal. Todos nós estamos submetidos à lei do karma. Perfeito. Aí você fala, então, nós podemos concluir que está tudo equilibrado. Sim. Tudo está no seu lugar. Dizia até aquela música antiga, né? Acho que do Benito de Paula. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. É verdade. Está tudo equilibrado, mas na medida dos nossos próprios desequilíbrios. A lei do karma ela serve justamente para equilibrar, não é? Para deixar situações equalitárias, para colocar tudo no lugar. Só que nós estamos muito distanciados, muito desviados de Dharma. Então, dependendo do quanto da distância que você está do eixo, não é? O efeito do karma vai ser mais rígido, contundente, mais rígido. Aí a gente entra no princípio do ritmo, né? que é o pêndulo, que é a figura do pêndulo. Aí desequilibra. Qualquer desequilíbrio para manter a balança da justiça equilibrada, aí baixa o quê? Baixa a espada. Pum! Baixa a espada na nossa cabeça. É o rigor. Né? É o rigor. É o rigor. Mas é para sustentar justamente o equilíbrio.
Não é para manter, porque é isso. Tá tudo equilibrado dentro do jogo da polaridade.